Shalom, amados e queridos de Yahvé. Eliseu de Betel, adoração e santidade. O coração endurecido de Jonas. O coração endurecido de Jonas. O texto base se encontra em Jonas capítulo 1, do verso 1 a 4. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Vamos orar nesse instante? Pai de misericórdia, em o nome de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, eu clamo agora a favor do teu servo, da tua serva, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente, que o Senhor abra a sua mente, o seu coração, para que as verdades eternas possam ser atuantes em cada vida. Eu suplico isso em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ao ponto 1, o quadro geral do Reino do Norte. Amado e querido de Yahvé, somente para ampliar a compreensão desta história, sabemos que após o próspero reinado de Salomão, Israel se dividiu em duas regiões: o Reino do Norte, com capital em Samaria, e o Reino do Sul, com capital em Jerusalém. Na prática, o que ocorreu foi o seguinte: Israel contava ao mesmo tempo com duas capitais, 2 reis e 2 templos de adoração a Yahvé. Isso durou por cerca de 300 anos, até que ocorreu o desterro da quase totalidade dos judeus para a Babilônia. Neste período conturbado, havia um sincretismo religioso no Reino do Norte. Ora, sincretismo religioso é a fusão de concepções religiosas diferentes, ou seja, no caso específico dos israelitas, era a influência exercida por outras seitas pagãs e idólatras mescladas à adoração a Yahvé. Para poder exemplificar fielmente este quadro de distanciamento da adoração de Yahvé naqueles dias, vamos nos reportar ao texto segundo o livro de Reis, capítulo 17. Vamos ao versículo 5 a 12. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimaram incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. Continuemos no versículo 16 a 18, no mesmo capítulo 17. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Aserá.
inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal, queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Observemos o quadro que nos ajuda a compreender aqueles dias. O texto está em 2º livro de Reis, capítulo 14, versículo 26. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Como não havia qualquer organização, consequentemente não havia obediência civil às leis estabelecidas. Por isso, chegaram a perder o discernimento entre certo e errado. Resumindo, por não existir ordem, justiça e ainda alguém que tivesse autoridade moral suficiente para aplicá-las, ninguém se entendia e a anarquia imperava. Amado e querido de Yahvé, que quadro triste e vergonhoso Israel se encontrava. Imagine ter que exercer um ministério profético nesses dias de desorganização civil, paganização e densas trevas espirituais. Eram tempos extremamente difíceis. Foi justamente nesta situação de calamidade espiritual que alguns profetas exerceram seu ministério, entre eles Elias, Eliseu, Jonas, Naum. Para ilustrar, poucos anos antes do ministério do profeta Jonas, houve o reinado decadente sem controle de Acabe e sua esposa idólatra e manipuladora Jezabel. Foi nesta época que o profeta Elias fez aquele desafio do holocausto aos 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Este episódio foi marcado pela famosa frase proferida por Elias. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 21. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Em síntese, pela corrupção moral, espiritual, pela associação aos ídolos de outras nações, Yahvé teve que entregar os israelitas aos exércitos da Síria, vindos do norte, os piores assassinos existentes naquela época. Então, os assírios começaram a assolar o reino do norte, Israel, saqueando suas riquezas, devastando suas colheitas, tomando posse das suas terras, entre outras atrocidades. Para explicar a extrema crueldade do exército assírio, vou enumerar 5 formas de torturas inventadas por ele. Vamos a elas? Primeira, cegavam, que era arrancar os olhos do inimigo. A segunda, esfolavam, que arrancavam do corpo toda a pele dos prisioneiros ainda vivos. Terceira forma de tortura, crucificação, que nós sabemos, a pessoa era pregada viva em uma cruz até morrer. Quarto tipo, decapitação, que consistia em cortar as cabeças dos inimigos até formarem pirâmides com seus crânios. E a quinta e mais horripilante, eles inventaram a tortura que chama-se empalação, que se tratava de um suplício horripilante. A vítima era espetada pela região genital, numa estaca de ponta bem aguda, e ele ficava ali debatendo até a morte. Que horroroso, não é? Portanto, a situação geral de Israel era extremamente crítica. Os judeus viviam em anarquia institucionalizada, prostituição cultural e, além disso, eram assolados pelos inimigos. A situação exigia uma tomada de posição, de humilhação, arrependimento, confissão de pecados por toda a nação e o retorno aos braços do Senhor.
Dentro deste cenário, imagine, Yahvé envia o seu profeta chamado Jonas. Vamos ao ponto 2? Repita comigo. As qualificações do profeta Jonas. O nome Jonas no hebraico tem o significado de pomba. E quando nos referimos a uma pomba, imediatamente vem à nossa mente a simplicidade, docilidade e pureza. Portanto, Jonas denota as características de uma pessoa de coração bondoso. Mas será que vai ser assim? Jonas nasceu na cidade de Gat-Hefer, conforme está descrito em 2º livro de Reis 14:25. É uma região da Galileia, norte de Israel, portanto. Isso aconteceu no 7º século a.C. Seu pai se chamava Amitai e pertencia a uma linhagem de profetas do Altíssimo. Seu ministério se estabeleceu no Reino do Norte, cuja capital era Samaria, sendo contemporâneo do rei Jeroboão II, que em termos administrativos foi um bom governante, pois restabeleceu e ampliou as fronteiras do reino de Israel, entre outros feitos. Porém, em termos espirituais, deixou muito a desejar, pois ele reproduziu tudo o que fizeram seus antecessores, permitindo que houvesse uma mistura de cultos a Yahvé, juntamente com cultos a outros deuses. Diante desse quadro devastador, foi levantado Jonas, homem temente a Yahvé, que se posiciona de início em intercessão a favor do povo da aliança. Quase solitariamente entra em arrependimento, faz confissão dos pecados de idolatria e dos conchavos políticos realizados pelos governantes de Israel. Dia a dia, seu coração vai se enternecendo e se apegando ao seu povo. Isso demonstra determinação, não é mesmo? Pois se cobre de saco e chega a lançar cinza sobre a sua cabeça e sentar sobre ela. Apesar dos jejuns de Jonas, do seu arrependimento, quase ninguém ouve o seu bradar profético. Foi desprezado, ninguém lhe dava crédito. Certamente, dia a dia, a sua batalha espiritual em oração se intensificava, e quanto mais intensa, mais ele aumentava a sua intercessão a favor do seu povo, para que Yahvé os livrasse de seus opressores. Seu fervor impressionante foi aumentando, porém, num determinado momento do seu caminhar espiritual, Jonas, cujo nome tinha o significado de simplicidade, pureza e bondade, foi perdendo o foco espiritual de servo do Altíssimo. Estranhamente, seu coração foi se fixando somente nos abusos praticados pelos assírios. Por outro lado, considerava os israelitas como os coitadinhos. E com isso foi malignamente seduzido e permitiu que entrasse em seu coração um pequeno ressentimento, até chegar ao ponto de sentir um ódio mortal aos seus inimigos. As atitudes do profeta começaram a mudar e se tornaram contrárias ao que ensinam as Escrituras Sagradas. Observe comigo Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, quanto mais o profeta se empenhava em orar ao Senhor a favor do seu povo de Israel, ele começou também a antagonizar, nutrindo ódio em seu coração aos inimigos de carne e osso. Ao invés de sua luta permanecer exclusivamente, estritamente no âmbito espiritual, lutando contra as potestades da idolatria e do espírito enganador do sincretismo religioso dos seus compatriotas, seu coração ficou empedernido e começou a orar, lançando maldições, para que houvesse a total aniquilação dos assírios.
O profeta, infelizmente, caiu numa armadilha espiritual. Deixou ser seduzido pelo tentador, pois permitiu que seus sentimentos fossem enredados em falsas instituições e elucubrações mentais. Ora, sabemos que as Escrituras Sagradas insistem em termos muito cuidado com o nosso coração, pois ele se engana facilmente. Observe comigo Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Observe comigo o versículo 10. Yahvé declara: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Vamos ao ponto 3. O mandato de Yahvé e a queda do profeta. Jonas entra numa espiral espiritual descendente, devido à raiz de amargura instalada em seu coração, que o fez desviar dos propósitos do Pai. Perdeu a essência em viver como íntegro profeta do Altíssimo. Mas por que ocorreu sua queda? Preste atenção. Jonas foi constituído profeta para todas as nações. Como profeta, ele sabia que o Senhor não faz acepção de pessoas. Entretanto, Jonas começou a se acovardar e limitou seu ministério, exercendo exclusivamente ou se dirigindo exclusivamente à diminuta faixa de terra Israel, o Reino do Norte. Amado, verdade seja dita, o grande problema de Jonas é estar envolvido com as coisas do Pai. Porém, entra em exercício de sua função ministerial, infelizmente ele se perdeu. Note bem, realizando as coisas do Pai. Por Jonas ter levantado muros de segregação e discriminação, ele já não crê no amor eterno, na palavra ágape, que é a expressão que define Yahvé em sua essência. Sabemos que ágape é a expressão grega para o amor sobrenatural, incondicional e dadivoso, inerente ao coração do Pai. Por isso, ao receber o mandato de Yahvé, Jonas rejeita veementemente e procura fugir. Observe, Jonas capítulo 1, versículo número 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Apesar de ter recebido o mandato de Yahvé para profetizar aos assírios, formulou impedimentos, pois aos seus próprios olhos era inconcebível dirigir-lhes qualquer palavra, pois eles demonstravam ser extremamente cruéis para com Israel. Além disso, ele temia por sua própria vida. Então, decide fugir para Tarsis, na Península Ibérica, que se situava a aproximadamente 3.500 quilômetros do porto de Jope. Por quê? Porque o seu coração já havia muito endurecido. Não se elastecia diante dos inimigos. Em seu interior já os havia julgado e condenado. Por isso que já havia ocorrido a sua queda. Apesar da sua negativa em obedecer e levar a mensagem aos assírios, o Pai Eterno não desistiu do profeta e envia uma fortíssima tempestade sobre o barco que viajava, levando à morte até aqueles inocentes marinheiros. Neste estágio final, a alma de Jonas já se encontrava profundamente adoecida, envolta em densas trevas, espiritualmente já havia caído. Muitos atormentadores o afligiam.
O seu sono profundo no porão do navio era reflexo direto do seu estado de pecaminosidade, pois continuava fervilhando um ódio mortal aos assírios e relutava em confessar seu pecado diante do Senhor. Sabemos também que este sono profundo demonstra uma fuga psicológica, primeiramente pela não aceitação de levar a pregação aos assírios, segundo, pelo ódio mortal que nutria em seu coração, terceiro, por prejulgar os assírios sem conhecê-los o suficiente, e para finalizar, por ter dado seu veredito interior final àqueles que roubavam o pão e as terras de Israel, e por isso ele considerava que não mereciam o seu perdão. Abra novamente a sua Bíblia em Jonas capítulo 1, verso 11 e 12. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu Jonas: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. O texto revela que o seu sentimento de culpa é tão grande, tão escrachado, que ao ser interpelado pelos marinheiros, ele confessa que a razão daquela situação caótica era devido ao seu pecado, pois estava em desobediência ao Altíssimo. Por isso, quando o jogassem ao mar, ele tinha absoluta certeza que a tempestade iria passar, como realmente ocorreu. Sabemos que os marinheiros, embora relutantes, lançam-no no mar. Imediatamente a tempestade cessa. A seguir, Yahvé dá ordem para um enorme peixe o engolir, e Jonas é conduzido às regiões abissais do mar Mediterrâneo. A situação de Jonas ficou péssima e pode ser descrita assim: conforme o grande peixe abria sua boca para se alimentar, cada vez mais algas se enrolavam ao seu corpo. Imagine, além de estar num lugar escuro e apertadíssimo, sentiu o cheiro insuportável de peixes em decomposição à sua volta. E o pior, tudo isso era envolto por sucos estomacais ácidos e corrosivos. Ele estava em extrema agonia, à beira da morte. Isso perdurou por 3 longos dias. Cabe uma pergunta: quem pode resistir ao braço poderoso do Senhor? Jonas estava em absoluta agonia, à beira da morte. A lição é que um profeta fora da vontade do Pai é indigesto até para um grande peixe. Nesse ínterim, Jonas, à beira da morte, teve tempo mais que suficiente para repensar sua vida, suas posições. De repente, ele começou a quebrar sua cerviz dura, suas posições, seu olhar altivo, orgulho, sua segregação aos perdidos, até que em seu coração acendeu uma pequenina fagulha de arrependimento pelos pensamentos e sentimentos aos inimigos, e orou, humilhado no ventre do grande peixe e quase sufocado, sem forças. Ele faz uma súplica, almejando estar na presença do Senhor. E por causa desta ínfima atitude do Yahvé se arrependeu do mal que iria fazer contra o seu profeta e ordenou que o grande peixe o vomitasse em terra seca, como diz lá em Jonas capítulo 2, verso 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Já com o coração quebrantado, porém moldado parcialmente pelas mãos do eterno oleiro, como veremos posteriormente, Jonas, ex-fugitivo e irredutível em suas posições, decide obedecer ao mandato do Senhor. E foi ao encontro dos ninivitas, que era a capital do Império Assírio, e ainda sentindo muitas restrições em aceitá-los,
prega a contragosto, é verdade, a mensagem de arrependimento em desabalada correria por um só dia. É o que diz Jonas capítulo 3, verso 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Vamos ao ponto 4. Uma planta, uma lagarta e o vento. No dia seguinte, Jonas se afasta para o leste da cidade e constrói um pequeno abrigo com visão privilegiada de Nínive e fica de camarote, esfregando as mãos até ocorrer a tal destruição dos seus inimigos. Nesse ínterim, o Senhor permite que cresça ao seu lado uma planta que com suas folhas recobre um abrigo improvisado pelo profeta, servindo-lhe de proteção do sol causticante daquela região. Pois então, o palco está completamente armado para o entendimento desta ministração. Agora, Jonas fica aguardando debaixo da planta. Seu coração perverso pulsava vigorosamente, olhos fixos e vidrados. Finalmente, ele contemplaria a destruição dos seus inimigos. Mas o inconcebível, o inimaginável aconteceu. Os assírios se arrependeram, pois houve uma reação em cadeia nos corações dos ninivitas, que redundou num decreto real, e todos, observe, todos, desde o rei, nobres, plebeus, entraram em arrependimento e confissão pelos pecados, ao ponto de todos se cobrirem de saco, cinza e jejuns, para que o Senhor desviasse sua ira. Jonas capítulo 3, versos 5 e 6. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum. Todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Aquele povo que o profeta já considerava sumariamente condenado e amaldiçoado, ouviu a pregação e reagiu positivamente à mensagem enviada por Yahvé. Se arrependeram dos seus maus caminhos e se voltaram para ele, desde o maior até o menor. Sabe qual foi a reação do profeta Jonas? Ele ficou completamente desorientado. A seguir, ficou extremamente furioso. Começou a questionar o Senhor, esbravejou, esperneou, arrancou as suas vestes, deu socos no chão, lançou terra ao ar e, em meio ao ranger de dentes, por fim, irado, desejou a morte. Mesmo diante de sua atitude infantil, o Senhor não deu bolas, não mudou de atitude, permaneceu inabalável e perdoou os ninivitas. Jonas capítulo 4, verso 1 a 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor, no entanto, lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Amados, depois desta cena dantesca, o Senhor insiste com o profeta e, mesmo diante de seu coração endurecido, ensina-lhe os decretos eternos do reino por meio de um cenário muito pitoresco. Observe, já vi uma planta, lembra-se? Depois ele envia uma lagarta e a seguir o vento oriental, nesta ordem. Yahvé envia então
uma pequena lagarta que devora em um só dia todas as folhas da planta na qual ele estava abrigado do sol. Depois da lagarta desfolhar completamente a planta, o profeta ficou sem sua cobertura. A seguir, ficou exposto a uma brisa, um vento escaldante, e o sol causticante do deserto atingia sua cabeça. O calor foi tão intenso e insuportável que o profeta corria risco de desmaiar. Imediatamente ele reagiu e, novamente enfurecido, desejou a morte. Neste ponto crucial, o Senhor o questiona. Jonas capítulo 4, versículo 10 e 11. O Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Vamos concluir, amados. Toda queda inicialmente é imperceptível, insignificante, e depois se torna um abismo profundo. Assim sucedeu com Jonas. Seus sentimentos perversos contra os inimigos de Israel foram sendo alimentados até que chegou um momento que seus pensamentos e sentimentos ficaram totalmente aprisionados. Por outro lado, o que é pior, a sua visão do reino foi se estreitando até que somente conseguia enxergar os judeus do norte e os seus arqui-inimigos. Quando chegou neste estágio, já havia ocorrido sua queda espiritual. A questão número 1 é, afinal de contas, por que Yahvé manda uma tempestade ao mar? Porque Jonas se tornara um religioso cuja mente, coração e visão estavam estreitadas. Então, para demovê-lo, abala todas as suas estruturas espirituais e mentais, enviando a tempestade, a fim de quebrar sua dureza de coração por sua atitude discriminatória e sua posição egocêntrica em não se aproximar, não querer ver, não querer saber, não querer entender, estender a mão, não querer se comprometer ou ainda se envolver com os perdidos. Nesse caso específico, representado pelos assírios. Lembra-se do bom samaritano que viu a necessidade do seu próximo lançado no caminho e cuidou dele? É esta atitude que Deus aguarda, espera de cada um de nós. Questão número 2. Por que manda um grande peixe engolir o profeta e vomitá-lo na praia? Pois jamais alguém conseguiu fugir da presença do Senhor. Que jamais quaisquer de suas palavras não irão se realizar, ou que algum dos seus propósitos sejam alterados. O Senhor levou Jonas até as profundezas abissais do oceano para mostrar a imensidão do seu poder e milagrosamente sustenta-o vivo. Além disso, ele dá vida e tira a vida a quem ele quiser, independente de sua posição. Quando a sua voz poderosa deu comando ao grande peixe, ele obedeceu. E imediatamente o profeta é vomitado são e salvo em terra seca. Questão número 3. Então, quando o profeta observava de longe a cidade de Nínive, por que Yahvé manda crescer uma planta para abrigá-lo do sol causticante? Porque as estruturas religiosas e teológicas de cobertura espirituais são tão frágeis e falhas quanto folhas de uma planta. O Senhor também nos revela que não adianta o adorador se esconder sobre uma falsa proteção, concepções erradas, religiões de uma denominação ou de uma cultura, pois todas elas são abaláveis. Na verdade, devemos reconhecer humildemente que nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9.
pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amigo, é inútil discutir com o Senhor. A realidade é que, infelizmente, o profeta entra num processo de espiral decrescente até chegar a uma humilhante queda. Por cultivar o orgulho espiritual, por achar que a sua palavra pessoal se tornou a voz de Yahvé, que todos os seus pensamentos eram compartilhados pelo Senhor. Da mesma forma, trazendo para os nossos dias, quantos religiosos têm se exaltado e caído nesta armadilha satânica? Erroneamente achando que os seus pensamentos são os pensamentos de Yahvé. Jonas estava caminhando para um abismo, algo nefasto que tem sido reproduzido pela religiosidade desde a antiguidade. Vamos à questão número 4. Afinal de contas, por que Yahvé envia uma lagarta devorar a planta e expô-lo novamente ao sol causticante? O Senhor quis mostrar quão frágeis são nossas estruturas religiosas, pois têm bases meramente humanas. Assim como Jonas, cada um de nós necessita estar exclusivamente sobre a cobertura inabalável da sombra do Onipotente, sobre a direção segura do Espírito Santo, e não estar apoiado sobre falsas filosofias humanas. Por que você procura buscar a direção de um homem mortal, sendo que pode buscar a direção e a cobertura espiritual do Todo-Poderoso? Responda! Será que Yahvé não é suficiente para te conduzir por caminhos aplanados? Uma coisa é certa: a lagarta não foi enviada somente para devorar a planta, mas, sobretudo, para revelar as intenções malignas escondidas no coração do profeta. Yahvé usou a lagarta para trazer à tona toda a sua impureza e perversidade, para que pudesse purificá-lo, a fim de preparar o seu altar interior para receber um fogo purificador da sua presença. O assunto é muito sério. A verdade é que o Senhor queria que Jonas tomasse uma atitude de compaixão, de envolvimento com os assírios de Nínive, ao invés de acampar longe, ficar observando passivamente com aquele olhar maligno, rancoroso e cheio de ódio. Ele deveria estar com o coração elastecido, celebrando ao Senhor juntamente com eles, realizando culto nos lares, formando grupos pequenos de comunhão e adoração, pois uma multidão de 120 mil pecadores irremediavelmente perdidos havia se convertido dos seus maus caminhos e se voltaram para o Senhor. E ao Roxo Hamashia já quebrou todas as paredes de separação, derramando seu sangue puro e santo naquela cruz do Calvário, que outrora consistia na segregação entre homens e mulheres, servos e livres, ou mesmo entre judeus e gentios. Amado e querido de Yahvé, talvez você, infelizmente, se encontre na mesma situação decadente de Jonas e já caiu nesta armadilha. Porém, devo avisá-lo, ele ainda não desistiu de você. O chamado que ele tem para ti permanece. Estas aflições que você anda passando estão atreladas, sim, à sua desobediência e coração endurecido. Ei! O decreto estabelecido pelo Senhor continua inabalável. Vá até os assírios, aos perdidos deste mundo, e anuncia-lhes que haverá uma destruição, e isto ocorrerá em breve. Anuncia que eles devem se arrepender dos seus pecados
e entrar com urgência em jejum perante o Senhor. Por isso, quero finalizar esta ministração fazendo uma pergunta básica: até quando você vai ficar espremido dentro da barriga desse peixe? Até quando vai permanecer este ódio aos assírios deste mundo? Até quando não formar grupos pequenos para anunciar o amor do Pai? Eu estou fazendo isso. E você? Vamos orar? Pai de infinita misericórdia, eu quero te louvar, te engrandecer, ó Rei eterno, e suplicar por meio do sangue purificador de Jesus Cristo, que a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia sejam sobre o teu filho, sobre a tua filha nesse instante. Que o Senhor possa lhe conceder graça para sair deste peixe, Pai. Liberta-o das suas prisões psicológicas. Liberta-o, Senhor, das suas prisões mentais. Liberta-o, Senhor, desses sentimentos impuros e traga-o, Senhor, à tua presença para anunciar a salvação que há em Jesus Cristo e ao Yeshua HaMashiach, que é o nome foi dado sobre todo o nome. Ao nome dele se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, hoje e para sempre. Amém e amém.